de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que, se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. O livro foi postado por Ana Beatriz. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. CD1. Esta é uma gravação da Fitoteca Kate Hyman, da Shalom, Liga Israelita do Brasil. Dedicada ao deficiente visual, não pode ser utilizada para fins comerciais. Leitura do livro Contos de Natal, de Antônio Calado, Carlos Nascimento Silva, Luiz Fernando Veríssimo, Lígia Fagundes Teles, Machado de Assis, Moacir Scliar. Editado pela Merck S.A. Indústrias Químicas, dezembro de 1999. Locução de Clara Kochen. Contos de Natal reúne um seleto grupo de escritores brasileiros cujos nomes já são o melhor aval de qualidade para este trabalho. Queremos valorizar com esta obra sobre a temática natalina, entre outros sentimentos, a solidariedade, a compreensão e a fraternidade que a data simboliza. Luiz Fernando Veríssimo, White Christmas. E aconteceu que na noite daquele 24 de dezembro começou a nevar no Brasil. Não foi um fenômeno localizado, uma anomalia regional, um milagre restrito. Nevou em todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Aliás, tanto o Oiapoque quanto o Chuí congelaram. No fim da tarde, houve uma brusca mudança nacional de temperatura. Depois veio uma nuvem escura e carregada. Uma pessoa que conhecia a neve, pois tinha estado no primeiro mundo, disse: vai nevar. E causou incredulidade e sensação, já que estava em Manaus. Pois nevou em Manaus, nevou em toda a Amazônia. As árvores da floresta ficaram cobertas de neve. A floresta amazônica ficou parecendo uma floresta de pinheiros da Alemanha. E o Nordeste virou o Canadá. Em São Paulo, a neve foi recebida com uma certa frieza. Houve quem dissesse, finalmente, querendo dizer que para ser uma cidade americana, São Paulo só não tinha o clima, e agora tinha. O desejo tanto fizera que consertara a geografia, mas no resto do país, principalmente em áreas onde não conhecem o Bob Short, houve espanto. Depois, euforia juvenil.
No Rio, todos saíram à rua, mesmo sem roupa adequada. Formaram-se cordões populares nas calçadas, enquanto nas coberturas improvisaram-se festas com conhaque, fondue e cobertores compartilhados. Subitamente, a decoração com luzinhas combinava com a paisagem. Ainda não era meia-noite e já tinha concurso de homem de neve na praia. Curitiba era a única cidade do Brasil que tinha um plano emergencial para o caso de nevar no verão. Mas a emoção foi tão grande que esqueceram dele. No Rio Grande do Sul, comemoravam o potencial turístico da neve no Natal, até chegar a notícia de que no Maranhão estava nevando mais. Estranhamente, nevava só até a fronteira com a Argentina e o Uruguai. Do outro lado, continuava Natal com calor. O milagre não contemplava argentinos e uruguaios. O milagre era exclusivamente brasileiro. Sonhávamos com um Natal branco como o Bing Crosby, com mais força do que todos. Espanto, euforia juvenil, depois medo. As igrejas se encheram de gente aflita. Qual era o significado daquilo? Não era golpe de marketing, só podia ser uma mensagem de Deus. Qual era a mensagem? E começou o caos. Acidentes nas estradas escorregadias, confusão nos aeroportos fechados pela nevasca. Passada a alegria dos primeiros flocos, o brasileiro se descobriu flagelado pelo Natal branco. E o custo social? Bing Crosby não precisava calcular o custo social. Aqui, no amanhecer do dia 25, o custo social era evidente. Mesmo entre os que tinham ar-condicionado em casa, a conversão para o calor nem sempre fora feita a tempo. Os que não tinham casa, então, nem passaram da meia-noite. Isso sem falar no que a neve fez à flora e à fauna e à agricultura. Bonito era, mas não compensava o custo social. Ou compensava? Pensando bem, depois da neve e das inundações causadas pelo rápido degelo, pois no dia 26 voltou a ser verão, sobrara no país só a população preparada para a neve a qualquer hora. Só as verdadeiras vocações para natais brancos. A brancura da neve, além do belo contraste que fazia com as luzes coloridas, também era uma metáfora de purificação. O Brasil fora depurado. O próprio chão arrasado pelo frio extemporâneo e as correntes era uma metáfora de recomeço. Se nevasse no ano seguinte, nevaria sobre outro país, com menos gente, mas gente de outro nível, inclusive calórico. Lígia Fagundes Telles, Natal na Barca. Não quero nem devo lembrar aqui por que me encontrava naquela barca. Só sei que em redor tudo era silêncio e treva. E me sentia bem naquela solidão. Na embarcação desconfortável, tosca, apenas 4 passageiros. Uma lanterna nos iluminava com sua luz vacilante. Um velho, uma mulher com uma criança e eu. O velho, um bêbado esfarrapado, deitara-se de comprido no banco, dirigira palavras amenas a um vizinho invisível e agora dormia. A mulher estava sentada entre nós, apertando nos braços a criança enrolada em panos. Era uma mulher jovem e pálida. O longo manto escuro que cobria a cabeça dava-lhe o aspecto de uma figura antiga. Pensei em falar-lhe assim que entrei na barca, mas já devíamos estar quase no fim da viagem e até aquele instante não me ocorrera dizer-lhe qualquer palavra. Nem combinava mesmo com a barca tão despojada, tão sem artifícios, a ociosidade de um diálogo. Estávamos sós. E o melhor ainda era não fazer nada, não dizer nada, apenas
olhar o sulco negro que a embarcação ia fazendo no rio. Debrucei-me na grade de madeira carcomida. Acendi um cigarro. Ali estávamos os 4, silenciosos como mortos num antigo barco de mortos deslizando na escuridão. Contudo, estávamos vivos e era Natal. A caixa de fósforos escapou-me das mãos e quase resvalou para o rio. Agachei-me para apanhá-la. Sentindo então alguns respingos no rosto, inclinei-me mais até a mergulhar as pontas dos dedos na água. Tão gelada? Estranhei, enxugando a mão. Mas de manhã é quente. Voltei-me para a mulher que embalava a criança e me observava com um meio sorriso. Sentei-me no banco ao seu lado. Tinha olhos claros, extraordinariamente brilhantes. Vi que suas roupas puídas tinham muito caráter, revestidas de uma certa dignidade. De manhã esse rio é quente, insistiu ela. Quente? Quente e verde. Tão verde que a primeira vez que lavei nele uma peça de roupa, pensei que a roupa fosse sair esverdeada. É a primeira vez que vem por essas bandas? Desviei o olhar para o chão de largas tábuas gastas e respondi com uma outra pergunta. Mas a senhora mora aqui por perto? Em Lucena. Já tomei esta barca não sei quantas vezes, mas não esperava que justamente hoje... Faixa 2. A criança agitou-se, choramingando. A mulher apertou-a mais contra o peito, cobriu-lhe a cabeça com o chale e pôs-se a niná-la com um brando movimento de cadeira de balanço. Suas mãos destacavam-se exaltadas sobre o chale preto, mas o rosto era tranquilo. Seu filho? É, está doente. Vou ao especialista. O farmacêutico de Lucena achou que eu devia consultar um médico hoje mesmo. Ainda ontem ele estava bem, mas de repente piorou. Uma febre, só febre. Levantou a cabeça com energia. O queixo agudo era altivo, mas o olhar tinha expressão doce. Só sei que Deus não vai me abandonar. É o caçula? É o único. O meu primeiro morreu o ano passado. Subiu no muro, estava brincando de mágico, quando de repente avisou, vou voar. A queda não foi grande, o muro não era alto, mas caiu de tal jeito, tinha pouco mais de 4 anos. Atirei o cigarro na direção do rio, mas o toco bateu na grade e voltou, rolando aceso pelo chão. Alcancei-o com a ponta do sapato e fiquei a esfregá-lo devagar. Era preciso desviar o assunto para aquele filho que estava ali, doente embora, mas vivo. E esse, que idade tem? Vai completar 1 ano. E noutro tom, inclinando a cabeça para o ombro. Era um menino tão bonzinho, tão alegre, tinha verdadeira mania com mágicas. Claro que não saía nada, mas era muito engraçado. Só a última mágica que fez foi perfeita. Vou voar, disse abrindo os braços, e voou. Levantei-me. Eu queria ficar só naquela noite, sem lembranças, sem piedade. Mas os laços, os tais laços humanos, já ameaçavam me envolver. Conseguira evitá-los até aquele instante e agora não tinha forças para rompê-los. Seu marido está à sua espera? Meu marido me abandonou. Sentei-me novamente e tive vontade de rir. Era incrível. Foi uma verdadeira loucura fazer a primeira pergunta e que agora não podia mais parar. Há muito tempo que ele foi embora? Faz uns 6 meses. Imagine que nós vivíamos tão bem, mas tão bem, quando ele encontrou por acaso com essa antiga namorada. Falou comigo sobre ela. Fez até uma brincadeira. A Duca enfiou. De nós dois fui eu que acabei ficando mais bonito. E não falou mais no assunto. Uma manhã, ele se levantou como todas as manhãs. Tomou café, leu o jornal, brincou com o menino e foi trabalhar.
Antes de sair, ainda me acenou. Eu estava na cozinha lavando a louça e ele me acenou através da tela de arame da porta. Me lembro até que eu quis abrir a porta. Não gosto de ver ninguém falar comigo com aquela tela de arame no meio, mas eu estava com a mão molhada. Recebi a carta de tardinha. Ele mandou uma carta. Fui morar com minha mãe numa casa que alugamos perto da minha escolinha. Sou professora. Fixei-me nas nuvens tumultuadas que corriam na mesma direção do rio. Incrível. Ia contando as sucessivas desgraças com tamanha calma, num tom de quem relata fatos sem ter participado deles realmente. Como se não bastasse a pobreza que espiava pelos remendos de sua roupa, perder o filhinho, o marido e ainda vai parar uma sombra sob o segundo filho que ninava nos braços. E ali estava sem a menor revolta, confiante, intocável. Apatia? Não. Não podiam ser de uma apática aqueles olhos vivíssimos e aquelas mãos enérgicas. Inconsciência? Uma obscura irritação me fez sorrir. A senhora é conformada. Tenho fé, dona. Deus nunca me abandonou. Deus, repeti vagamente. A senhora não acredita em Deus? Acredito, murmurei, e ao ouvir o som débil da minha afirmativa, sem saber por que, perturbei-me. Agora entendia. Aí estava o segredo daquela confiança, daquela calma. Era a tal fé que removia montanhas. Ela mudou a posição da criança, passando-a do ombro direito para o esquerdo. E começou com voz quente de paixão. Foi logo depois da morte do meu menino. Acordei uma noite tão desesperada que saí pela rua afora, enfiei um casaco e saí descalça e chorando feito louca, chamando por ele. Sentei num banco do jardim, onde toda a tarde ele ia brincar. E fiquei pedindo com tamanha força que ele, que gostava tanto de mágica, fizesse uma mágica de me aparecer. Só mais uma vez, não precisava ficar. Só se mostrasse um instante, ao menos mais uma vez, só mais uma. Quando fiquei sem lágrimas, encostei a cabeça no banco e não sei como dormi. Então sonhei. E no sonho Deus me apareceu. Quer dizer, senti que ele pegava na minha mão com sua mão de luz. E vi o meu menino brincando com o menino Jesus no jardim do paraíso. Assim que ele me viu, parou de brincar e veio rindo ao meu encontro e me beijou tanto, tanto. Era tal sua alegria que acordei rindo também, com o sol batendo em mim. Fiquei sem saber o que dizer. Esbocei um gesto e, em seguida, apenas para fazer alguma coisa, levantei a ponta do xale que cobria a cabeça da criança. Deixei cair o xale novamente e voltei a olhar para o chão. O menino estava morto. Entrelacei as mãos para dominar o tremor que me sacudiu. Estava morto. A mãe continuava a niná-lo, apertando-o contra o peito, mas ele estava morto. Debrucei-me na grade da barca e respirei penosamente. Era como se estivesse mergulhada até o pescoço naquela água. Senti que a mulher se agitou atrás de mim. Estamos chegando, anunciou. Apanhei depressa minha pasta. O importante agora era sair, fugir antes que ela descobrisse, porque era terrível demais, eu não queria ver. Diminuindo a marcha, a barca fazia uma larga curva antes de atracar. O bilheteiro apareceu e pôs-se a sacudir o velho que dormia. Chegamos! Ei, chegamos! Aproximei-me, evitando encará-la. Acho melhor nos despedirmos aqui, eu disse atropeladamente, estendendo a mão. Ela pareceu não notar meu gesto. Levantou-se e fez um movimento como se fosse pegar a sacola. Ajudei-a, mas ao invés de apanhar a sacola que lhe estendi, antes mesmo que eu pudesse impedi-lo, afastou o xale que cobria a cabeça do filho. Acordou o dorminhoco e olha aí, deve estar agora sem nenhuma febre.
Acordou? Veja. Inclinei-me. A criança abrira os olhos, aqueles olhos que eu vira cerrados tão definitivamente, e bocejava, esfregando a mãozinha na face de novo corada. Fiquei olhando sem conseguir falar. Então, bom Natal, disse ela, enfiando a sacola no braço. Encarei-a. Sob o manto preto de pontas cruzadas e atiradas para trás, seu rosto resplandecia. Apertei-lhe a mão vigorosa e acompanhei-a com o olhar até que ela desapareceu na noite. Conduzido pelo bilheteiro, o velho passou por mim, reiniciando seu afetuoso diálogo com o vizinho imaginário. Saí por último da barca. 2 vezes voltei-me ainda para ver o rio, e pude imaginá-lo como seria de manhã cedo, verde e quente. Verde e quente. Faixa 3. Machado de Assis. Missa do Galo. Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora há muitos anos. Contava eu 17, ela 30. Era noite de Natal. Havendo ajustado com um vizinho irmos à missa do Galo, preferi não dormir. Combinei que eu iria acordá-lo à meia-noite. A casa em que estava hospedado era do escrivão Menezes, que fora casado em primeiras núpcias com uma de minhas primas. A segunda mulher, Conceição, e a mãe desta acolheram-me bem quando vim de Mangaratiba para o Rio de Janeiro, meses antes a estudar preparatórios. Vivia tranquilo naquela casa assobradada da Rua do Senado, com os meus livros, poucas relações, alguns passeios. A família era pequena, o escrivão, a mulher, a sogra e 2 escravas. Costumes velhos. Às 10 horas da noite toda a gente estava nos quartos, às 10h30 a casa dormia. Nunca tinha ido ao teatro e mais de uma vez, ouvindo dizer ao Menezes que ia ao teatro, pedi-lhe que me levasse consigo. Nessas ocasiões, a sogra fazia uma careta e as escravas riam à socapa. Ele não respondia. Vestia-se, saía e só tornava na manhã seguinte. Mais tarde é que eu soube que o teatro era um eufemismo em ação. Menezes trazia amores com uma senhora separada do marido e dormia fora de casa uma vez por semana. Conceição padecera a princípio com a existência da comborça, mas, afinal, resignara-se e acostumara-se e acabou achando que era muito direito. Boa Conceição. Chamavam-lhe a Santa. E fazia jus ao título, tão facilmente suportava os esquecimentos do marido. Em verdade, era um temperamento moderado, sem extremos, nem grandes lágrimas, nem grandes risos. No capítulo de que trato, dava para maometana. Aceitaria um harém com as aparências salvas. Deus me perdoe se a julgo mal. Tudo nela era atenuado e passivo. O próprio rosto era mediano, nem bonito, nem feio. Era o que chamamos uma pessoa simpática. Não dizia mal de ninguém, perdoava tudo. Não sabia odiar, podia ser até que não soubesse amar. Naquela noite de Natal foi o escrivão ao teatro. Era pelos anos de 1861 ou 1862. Eu já devia estar em Mangaratiba em férias, mas fiquei até o Natal para ver a missa do Galo na corte. A família recolheu-se à hora do costume. Eu meti-me na sala da frente, vestido e pronto. Dali passaria ao corredor de entrada e sairia sem acordar ninguém. Tinha 3 chaves à porta. Uma estava com o escrivão, eu levaria outra, a terceira ficava em casa. Mas, senhor Nogueira, que fará você todo esse tempo? Perguntou minha mãe de Conceição. Leio, dona Inácia. Tinha comigo um romance, Os Três Mosqueteiros, velha tradução, creio, do Jornal do Comércio.
Sentei-me à mesa que havia no centro da sala e, à luz de um candeeiro de querosene, enquanto a casa dormia, trepei mais uma vez ao cavalo magro de D'Artagnan e fui-me às aventuras. Dentro em pouco, estava completamente ébrio de Dumas. Os minutos voavam, ao contrário do que costumam fazer quando são de espera. Ouvi bater 11 horas, mas quase sem dar por elas, um acaso. Entretanto, um pequeno rumor que ouvi dentro veio acordar-me da leitura. Eram uns passos no corredor que ia da sala de visitas à de jantar. Levantei a cabeça, logo depois vi assomar à porta da sala o vulto de Conceição. Ainda não foi? Perguntou ela. Não fui. Parece que ainda não é meia-noite. Que paciência! Conceição entrou na sala, arrastando as chinelinhas da alcova. Vestia um roupão branco mal apanhado na cintura. Sendo magra, tinha um ar de visão romântica, não disparatada com o meu livro de aventuras. Fechei o livro. Ela foi sentar-se na cadeira que ficava defronte de mim, perto do canapé. Como eu lhe perguntasse se havia acordado sem querer, fazendo barulho, respondeu com presteza. Não, qual? Acordei por acordar. Fitei-a um pouco e duvidei da afirmativa. Os olhos não eram de pessoa que acabasse de dormir. Pareciam não ter ainda pegado no sono. Essa observação, porém, que valeria alguma coisa em outro espírito, depressa a botei fora, sem advertir que talvez não dormisse justamente por minha causa, e mentisse para me não afligir ou aborrecer. Já disse que ela era boa, muito boa. Mas a hora já há de estar próxima, disse eu. Que paciência a sua de esperar acordado enquanto o vizinho dorme, e esperar sozinho? Não tem medo de almas do outro mundo? Eu cuidei que se assustasse quando me viu. Quando ouvi os passos, estranhei, mas a senhora apareceu logo. Que é que estava lendo? Não diga, já sei, é o Romance dos Mosqueteiros. Justamente, é muito bonito. Gosta de romances? Gosto. Já leu A Moreninha? Do Dr. Macedo? Tenho lá em Mangaratiba. Eu gosto muito de romances, mas leio pouco por falta de tempo. Que romances é que tem lido? Comecei a dizer-lhe os nomes de alguns. Conceição ouvia-me com a cabeça reclinada no espaldar, enfiando os olhos por entre as pálpebras meio cerradas, sem os tirar de mim. De vez em quando passava a língua pelos beiços para umedecê-los. Quando acabei de falar, não me disse nada. Ficamos assim alguns segundos. Em seguida, via endireitar a cabeça, cruzar os dedos e sobre eles pousar o queixo, tendo os cotovelos nos braços da cadeira, tudo sem desviar de mim os grandes olhos espertos. Talvez esteja aborrecida, pensei eu, e logo alto. Dona Conceição, creio que vão sendo horas e eu... Não, ainda é cedo. Vi agora mesmo o relógio, são 11h30, tem tempo. Você perdendo a noite, é capaz de dormir de dia? Já tenho feito isso. Eu não. Perdendo uma noite, no outro dia estou que não posso. E meia hora que seja hei de passar pelo sono. Mas também estou ficando velha. Que velha o quê, Dona Conceição? Tal foi o calor de minhas palavras que a fez sorrir. De costume, tinha os gestos demorados e as atitudes tranquilas. Agora, porém, ergueu-se rapidamente, passou para o outro lado da sala e deu alguns passos entre a janela da rua e a porta do gabinete do marido. Assim, com o desalinho honesto que trazia, dava-me uma impressão singular. Magra embora tinha não sei que balanço no andar, como quem lhe custa levar o corpo. Essa feição nunca me pareceu tão distinta como naquela noite. Parava algumas vezes examinando um trecho de cortina ou consertando a posição de algum objeto no aparador. Afinal, deteve-se, ante mim, com a mesa de permeio. Estreito era o círculo das suas ideias.
Tornou ao espanto de me ver esperar acordado. Eu repeti-lhe o que ela sabia, isto é, que nunca ouvira a missa do galo na corte e não queria perdê-la. É a mesma missa da roça. Todas as missas se parecem. Acredito, mas aqui há de haver mais luxo e mais gente também. Olha a Semana Santa na corte. É mais bonita que na roça. São João não digo, nem Santo Antônio. Pouco a pouco tinha se reclinado, fincara os cotovelos no mármore da mesa e meter o rosto entre as mãos espalmadas. Não estando abotoadas as mangas, caíram naturalmente e eu vi-lhe metade dos braços muito claros e menos magros do que se poderia supor. A vista não era nova para mim, posto também não fosse comum. Naquele momento, porém, a impressão que tive foi grande. As veias eram tão azuis que, apesar da pouca claridade, podia contá-las do meu lugar. A presença de Conceição espertara-me ainda mais que o livro. Continuei a dizer o que pensava das festas da roça e da cidade e de outras coisas que me iam vindo à boca. Falava emendando os assuntos, sem saber porquê, variando deles ou tornando aos primeiros e rindo para fazê-la sorrir e ver-lhe os dentes que luziam de brancos, todos iguaizinhos. Os olhos dela não eram bem negros, mas escuros. O nariz, seco e longo, um tantinho curvo, dava-lhe ao rosto um ar interrogativo. Quando eu alteava um pouco a voz, ela reprimia-me. Mais baixo, mamãe pode acordar. Faixa 4. E não saía daquela posição que me enchia de gosto, tão perto ficavam as nossas caras. Realmente não era preciso falar alto para ser ouvido. Cochichávamos os dois, eu mais que ela, porque falava mais. Ela, às vezes, ficava séria, muito séria, com a testa um pouco franzida. Afinal, cansou. Trocou de atitude e de lugar. Deu volta à mesa e veio sentar-se do meu lado no canapé. Voltei-me e pude ver, a furto, o bico das chinelas. Mas foi só o tempo que ela gastou em sentar-se. O roupão era comprido e cobriu-as logo. Recordo-me que eram pretas. Conceição disse baixinho. Mamãe está longe, mas tem o sono muito leve. Se acordasse agora, coitada, tão cedo não pegava no sono. Eu também sou assim. O quê? Perguntou ela, inclinando o corpo para ouvir melhor. Fui sentar-me na cadeira que ficava ao lado do canapé e repeti-lhe a palavra. Riu-se da coincidência. Também ela tinha o sono leve. Éramos 3 sonos leves. Há ocasiões em que sou como uma mãe. Acordando, custa-me dormir outra vez. Rolo na cama à toa. Levanto-me, acendo vela, passeio, torno a deitar-me e nada. Foi o que lhe aconteceu hoje. Não, atalhou ela. Não entendi a negativa. Ela pode ser que também não entendesse. Pegou das pontas do cinto e bateu com elas sobre os joelhos. Isto é, o joelho direito, porque acabava de cruzar as pernas. Depois referiu-se uma história de sonhos e afirmou-me que só tivera um pesadelo em criança. Quis saber se eu os tinha. A conversa reatou-se assim lentamente, longamente, sem que eu desse pela hora nem pela missa. Quando eu acabava uma narração ou uma explicação, ela inventava outra pergunta ou outra matéria e eu pegava novamente na palavra. De quando em quando reprimia-me. Mais baixo, mais baixo. Havia também umas pausas. 2 outras vezes pareceu-me que havia dormir, mas os olhos cerrados por um instante abriam-se logo, sem sono nem fadiga, como se ela os houvesse fechado para ver melhor. Uma dessas vezes creio que deu por mim embebido na sua pessoa e lembra-me que os tornou a fechar. Não sei se apressada ou vagarosamente. Há impressões dessa noite que me aparecem truncadas ou confusas.
Contradigo-me e atrapalho-me. Uma das quais ainda tenho frescas é que, em certa ocasião, ela, que era apenas simpática, ficou linda. Ficou lindíssima. Estava de pé, os braços cruzados. Eu, em respeito a ela, quis levantar-me. Não consentiu. Pôs uma das mãos no meu ombro e obrigou-me a estar sentado. Cuidei que ia dizer alguma coisa, mas estremeceu como se tivesse um arrepio de frio. Voltou as costas e foi sentar-se na cadeira onde me achara lendo. Dali relanceou a vista pelo espelho que ficava por cima do canapé. Falou de 2 gravuras que pendiam da parede. Estes quadros estão ficando velhos. Já pedi a Chiquinho para comprar outros. Chiquinho era o marido. Os quadros falavam do principal negócio deste homem. Um representava Cleópatra, não me recordo o assunto do outro, mas eram mulheres, vulgares ambos. Naquele tempo não me pareciam feios. São bonitos, disse eu. Bonitos são, mas estão manchados. E depois, francamente, eu preferia 2 imagens, 2 santas. Estas são mais próprias para a sala de rapaz ou de barbeiro. De barbeiro? A senhora nunca foi à casa de barbeiro? Mas imagino que os fregueses, enquanto esperam, falam de moças e namoros e, naturalmente, o dono da casa alegra a vista deles com figuras bonitas. Em casa de família é a que não acho próprio. É o que eu penso. Mas eu penso muita coisa assim esquisita. Seja o que for, não gosto dos quadros. Eu tenho uma Nossa Senhora da Conceição, minha madrinha, muito bonita, mas é de escultura. Não se pode pôr na parede, nem eu quero. Está no meu oratório. A ideia do oratório trouxe-me a da missa. Lembrou-me que podia ser tarde e quis dizê-lo. Penso que cheguei a abrir a boca, mas logo a fechei para ouvir o que ela contava com doçura, com graça, com tal moleza que trazia preguiça à minha alma e fazia esquecer a missa e a igreja. Falava das suas devoções de menina e moça. Em seguida, referia umas anedotas de baile, uns casos de passeio, reminiscências de Paquetá, tudo de mistura quase sem interrupção. Quando cansou do passado, falou do presente, dos negócios da casa, das canseiras, de família, que lhe diziam ser muitas antes de casar, mas não eram nada. Não me contou, mas eu sabia que casara aos 27 anos. Já agora não trocava de lugar, como a princípio, e quase não saíra da mesma atitude. Não tinha os grandes olhos compridos e entrou a olhar à toa para as paredes. Precisamos mudar o papel da sala, disse daí a pouco como se falasse consigo. Concordei para dizer alguma coisa, para sair da espécie de sono magnético ou o que quer que era que me tolhia a língua e os sentidos. Queria e não queria acabar a conversação. Fazia esforço para arredar os olhos dela e arredava-os por um sentimento de respeito, mas a ideia de parecer que era aborrecimento quando não era, levava-me os olhos outra vez para Conceição. A conversa ia morrendo. Na rua, o silêncio era completo. Chegamos a ficar por algum tempo, não posso dizer quanto, inteiramente calados. O rumor único e escasso era um roer de camundongo no gabinete, que me acordou daquela espécie de sonolência. Quis falar dele, não achei modo. Conceição parecia estar devaneando. Subitamente ouvi uma pancada na janela do lado de fora e uma voz que bradava: "Missa do Galo! Missa do Galo!" "Aí está o companheiro", disse ela, levantando-se. "Tem graça. Você é que ficou de acordá-lo, ele é que vem acordar você. Vá que hão de ser horas. Adeus." "Já serão horas?" perguntei. "Naturalmente." "Missa do Galo!" repetiram de fora, batendo. "Vá, vá, não se faça esperar. A culpa foi minha. Adeus, até amanhã." E com o mesmo balanço do corpo, Conceição enfiou pelo corredor, dentro, pisando mansinho. Saí à rua
e achei o vizinho que esperava. Guiamos dali para a igreja. Durante a missa, a figura de Conceição interpôs-se mais de uma vez entre mim e o padre. Fique isto à conta dos meus 17 anos. Na manhã seguinte, ao almoço, falei da missa do galo e da gente que estava na igreja, sem excitar a curiosidade de Conceição. Durante o dia, achei-a, como sempre, natural, benigna, sem nada que eu fizesse lembrar a conversação da véspera. Pelo ano bom, fui para Mangaratiba. Quando tornei ao Rio de Janeiro em março, o escrivão tinha morrido de apoplexia. Conceição morava no Engenho Novo, mas nem a visitei, nem a encontrei. Ouvi mais tarde que casara com o escrevente juramentado do marido. Faixa 5. Antônio Calado. Lembranças de Dona Inácia. Tenho o sono leve, porém não é difícil, costumava dizer Dona Inácia, explicando a seguir que abria os olhos depois de adormecida ao menor ruído. Em compensação, ao deitar-se, mal encostava a cabeça no travesseiro, sentia o mundo em torno esfumar-se, dissolver-se, como um daguerreótipo mal impresso na chapa de cobre. Ao figurar uma realidade tão dúbia que os chapéus de linho e fustão das senhoras no parque bem podiam ser uma revoada de pombos, que os vultos escuros alongados no chão seriam pedras ou talvez perdigueiros, e que a alva mancha a esvoaçar contra o negro lustroso da mangueira tanto podia ser uma menina num balanço como a tia louca que escapara do sótão para atrapalhar o chá. Mas Dona Inácia, naquela noite de Natal, não conseguia, mediante seu sono fácil, derreter a realidade e estender a mão ao homem de negro a cuja companhia mais e mais se afeiçoava devido ao rancor que lhe infundiam a cachimônia e desplante do Menezes. A ir às castanhas e ao vinho do Porto com sua manceba e pondo Conceição a dormir na noite mesma em que nem a Virgem, após sua conceição, dormia mergulhada no cansaço feliz, mas vigilante de dar à luz o Deus que lhe escolhera o ventre para entrar, por ele, neste triste mundo de que se sai um dia seguindo os negros passos do homem de sapatos pretos de fivela. Ficara Conceição como uma borralheira ao pé das cinzas frias do lar, sem sequer a possibilidade de encontrar um príncipe, um Montezuma, pois como há de encontrar o príncipe quem ao baile não vai, quem, aliás, sequer à missa do galo comparece, missa risonha durante a qual nada desaconselha que olhos enamorados se cruzem, líquidos e fervorosos à luz de círios alegres, a casa de Deus transformada por uma vez em casa mesmo, cheirando a alfazema e fralda passada a ferro? Como? Vinho de outra pipa fora o pai de Conceição, o finado Veiga, que além de adorá-la, ela, Inácia, levava a tomar sorvete no Carceler, e a cotilhões famosos como os da casa do senhor Rubião, em Botafogo. É bem verdade que, ao contrário de Conceição, jamais permitira que o Veiga, como um brigue preguiçoso, arreasse a vela na calmosa Angra das noites no Andaraí, onde tinham casa com jardim de rosas e quintal de jacas. Tu és a monção que enfuna as velas, dizia, filósofo, o finado, quando já trocara as botas de verniz pelas chinelas de marroquã, e, à instância dela, vestiam-se e saíam de coupé para... Um estalido de porta deteve, como um baque de comporta, o rio buliçoso das lembranças de Inácia. Ah, sim, era um menino, o hóspede que ia, ele também, à missa do galo. Bem que chegava às vezes, fatigado ou finado, mas fazia-lhe as vontades. Isto fazia, ainda que antes discreteasse longamente sobre freguesas maçantes
a escolherem adereços, broches e pulseiras, pois o Veiga trabalhava na Valois da Rua do Ouvidor, onde um dia este mesmo Finório do Menezes aparecera em busca de um pendentif de brilhantes que já não era para a primeira esposa, entretanto ainda viva, e ainda não era para Conceição, então no colégio. Seu Veiga tinha uma salinha na Valois com sua mesa, as pequenas balanças de pesar pedras preciosas, as lentes de aumento de localizar jaças, esses pecados das gemas, como dizia, sempre que Dona Inácia levava alguma amiga a visitar a joalheria. Seu Veiga fora sempre o melhor, o mais cordato e mesmo o mais fiel dos maridos. Deus o tenha em sua santa guarda, sem embargo de certas observações que fazia quando lhe apareciam mulheres que despertavam, segundo ele, sua balizada atenção de ourives. Mulheres minerais, falava num transporte, mulheres como aquela colega de Conceição. Qual era mesmo o nome dela? Agora tinha instalado outra porta, precisamente a do quarto de Conceição, ou, ainda mais precisamente, era o ruído daquela maçaneta de vidro vermelho onde boiavam margaridinhas brancas presa à sua placa por pregos frouxos e cujo conserto, por mais que fosse recomendado às escravas, não se providenciava nunca, bastava. Mas que queria Conceição na sala a deshoras, enquanto o Garnizé do Nogueira aguardava todo paramentado que o viessem buscar para a missa do galo na casa em que todas as mulheres já deviam estar dormindo, ou mãos postas rezando diante do xoxo presépio usado há anos, e onde, sem qualquer blasfêmia, o próprio menino Jesus já tinha o ar algo envelhecido? Ah, ainda bem estão falando de livros. A corte inteira na missa do galo e a Conceição na missa do frango? Por desvalioso que seja o Menezes, há limites, há limites. Seu Veiga, por exemplo, só poderia se envaidecer se... Outro dia o conferencista no Teatro de São Pedro não contou que o conde, marido da Guiccioli, só apresentava a mulher dizendo a ex-amante de Lord Byron. Como quem areia um brasão ou passa limpo um pergaminho? Um garção de voz insegura, o Nogueira, barba incerta, sem dúvida afobado, donzel empanturrado de sonhos, exercitado em cavalo de pau e lança idem, não afeito ainda às esporas e espumas, e Conceição, por sua vez, tão suave, mas tão destituída da substância mineral que deslumbrava o pai Ourives, podia dar certo um tal desencontro? Como se chamava a moça gentil, colega, nas feiras de Conceição, que visitou mocinha ainda a Valois e experimentou trêmula a gargantilha de esmeraldas que Dona Inácia sonhava ganhar do Veiga, ou se não... Mas a verdade é que a jovem pregou nas esmeraldas uns olhos ávidos, não das pedras como riqueza, ávidos de alguma mistura, comunhão. Vizinhos de mina, de jazida ou de cofre, tinha dito o Veiga. Marcolina, Celestina... Ah, senhor, gemeu Inácia, como posso assim olvidar até o nome de pessoas que amei, que me amaram, como essa moça que foi como uma outra filha nos meus dias de recente viuvez, nada mineral então, nada dura, pois ninguém diria de um diamante que é compassivo? Gasparina, Tomazina, Vitorina? Não, pior, Jupiterina. Ai, palpitações, vertigem. Onde está minha água de melissa? Meus sais, onde foram parar? Mais baixo, mamãe pode acordar. Conceição está perdendo talvez o juízo. Uma frase assim é perigosa em si, pois dentro do mais ingênuo dos homens há um fauno que apenas cochila, e mesmo assim com um olho entreaberto. Fosse eu, numa casa como esta, presumidamente adormecida, falar em tais termos, a digamos, ó tardes de laranjeiras, saraus da Rua da Princesa, Suíças do Conselheiro,
Mamãe está longe, mas tem o sono muito leve. Longe? Longe, mas capaz de decifrar encostada à porta murmúrios, como se o buraco da fechadura constituísse, descontada a ferrugem ou da sua orelha. Longe, isto sim estava Inácia de entender nesta noite de sinos e sustos, que fim levara, no espírito de Conceição, a fronteira com guarita e guarda, que deve separar as fantasias que não fazem mal a ninguém dos desígnios e intenções, sobretudo quando, à meia-noite, num canapé ao lado de um rapaz, vestindo apenas roupão e chinelinhas pretas. Faixa 6. Ainda se fosse... Não, fiquemos na fantasia. O entrevisto vulto de Montezuma, um tanto doido, segundo dizia o Veiga, pois queria e propunha no Senado... Que propunha mesmo? Ah, sim, libertar os escravos sem mais aquela. Fiquei tentada a dizer ao Veiga em tom de chiste, naturalmente, mas nem assim disse, que eu, se escrava dele fosse, escrava continuaria sendo, ainda que alforriada, para achar-lhe os pantufos de túnis, a bata de seda chinesa, o frisador de bigodes, que sei eu. Um dia, quando saltávamos eu e o Veiga do cupê na rua direita e entrávamos em Ouvidor, caminho da Valois, saía Montezuma do cabeleireiro, de marré, e parava depois na porta da casa Crashley. Luvas cor de feno, bengala de castão de ouro, a sobrecasaca sentando-lhe como o pelo aqueles puros sangues que vira num domingo entre grumos no prado fluminense. Fiquemos na fantasia. A figura delicada do moço jornalista e escritor, de quem dizia o Veiga, já deixa longe o Bernardo, já faz sombra o Alencar, apontando na visita ao Senado os velhos Paranaguá e Sinimbu. Como se chamava? Estarei, ó Cristo, condenado a me lembrar das pessoas e a olvidar-lhes o nome? Ou a guardar ambos na memória, mas absurdamente desligados, numa prateleira, garrafas e sabe Deus em que gavetas, seus rótulos, correndo sempre o risco de cair nas bagaceiras do Veiga quando pretendesse apenas acompanhar um biscoito com um cálice de tocai? Fechaduras são orifícios colocados às portas para mães vigiarem filhas, e vez por outra, para que uma chave neles introduzida mova a lingueta de ferro que veda a passagem entre dois aposentos. Ai, meus nervos, mas se tomar valeriana adormeço. Felizmente estão lado a lado, sequer misturam-se as mãos, associam os joelhos ou roçam-se as faces. E, a qualquer momento, há de bater asas o garnizé e de recolher-se Conceição ao frio leito de casada, conformada em dividir aquilo que em si representa tão pouco um Menezes, não um Rubião, não um Lord Byron, com sabe Deus que pobre de espírito essa que divide com Conceição um mero, apenas um não mais que Menezes. Deixou pouco o Veiga, pois vieram os golpes, a sucessão de golpes, eu tentando, como uma árvore quando se arma a tormenta, guardar boa postura, primeiro achando certa graça em meu próprio ridículo, segurando as folhas do outono como seguro às vezes o chapéu numa ventania, mas depois sentindo as raízes também abaladas como as dos dentes, ai de mim, o tempo soprando e soprando, com feras bochechas de folhas, desarraigando, carregando tudo, até o Veiga, que ao cabo de tanta labuta de garimpeiro da Rua do Ouvidor, legou-nos apenas 3 contos, umas poucas libras ouro, e um saquinho de couro com 3 brilhantes. O dote de Conceição mal dava para um Menezes. Ao mesmo tempo que me roubava com o Veiga o coração do companheiro, furtava-me também o tempo, aquele que nem conhecia não ser como se conhece em gravura de livros de história, o príncipe ou o dandy em estampa de tratado de galanterias, aquele que via ao longe tomando um cup de vinho branco no Desrochers, ou saindo eu das compras na Notre-Dame, acendendo o charuto à porta da Castelões. Lembra-me ainda o assomo de pejo e cólera que me aqueceu as faces,
Hoje é, pois o tempo também tem suas ternuras, uma recordação risonha. Quando, a olhá-lo de longe, o mais discreta que podia, ou sabia, ouço o galanteio de um pilantra qualquer, pilhando-me em estado de adoração e referindo-se ao pequeno porta-retrato de ouro que me adorna ainda o colo e que continha então, como hoje, a imagem do Veiga. Eu me reduziria, me achataria e me recortaria em forma de coração se me fosse permitido viver em tão mimoso sacrário entre rendas e suspiros. Carolina, Setembrina, Aristidina, vozes e bulha, também bulha afinal. Vai-se o menino ou falam ainda mais baixo, ocupando, quem sabe, a área menor da extensão do canapé? Peço-vos encarecidamente, senhor reumatismo, que me deixeis dobrar-me até a fechadura. Agripina, Afroditina, o nome era estranho e a dona do nome, segundo minha retraída conceição, lia a alma dos homens como outros leem o correio mercantil. Pela parte que me toca, só sei que esta moça, depois de ver-me consumida ao pé do leito derradeiro em que jazia o Veiga, buscou-me, mal rompidas as trevas do luto maior, a visitá-la, a viajar a Paquetá ou Magé, como se fosse não amiga de Conceição, mas outra filha minha. Convidava-me a tomar chá em sua residência, enquanto divisávamos de suas janelas o mar da glória e do Flamengo rebentando contra o cais. Certo dia, fez com que o marido, lembra-me o nome dele, Deus seja louvado, Dr. Santiago, nos levasse a visitar o Senado, em companhia daquele moço amigo da família. Ai, senhor, o nome dessa criatura discreta, amável, sutil, que gostaria um dia de dizer-lhe, já que não disse ele mesmo no Senado que visitávamos, tirou-me deveras dos crepes chorões para apostar-me sossegada na consoladora contemplação do desconsolo que é toda a vida humana. Ocorreu que, forço-me a confessar, apesar de tão bem escoltada por Conceição, pelo Dr. Santiago e essa querida Ina, pus-me deselegantemente a fungar no meu lencinho, a quase choramingar nos meus véus, a disfarçar em tosse descabida soluços que nem eu explicaria a contento. Pensava eu, a um só tempo, no finado Veiga e no também falecido Montezuma, que de outra forma ali estaria entre seus pares, desdenhoso e mordaz, e creio, se é que me entendo, se é que sei em que pensava então, e que penas me amarguravam, que os dois mortos, o companheiro e o ícone, eram emblemáticos do homem, representavam um mundo vazio para mim, de homens, eu condenada pela idade e pela fatalidade, a não mais tê-los e só vê-los, e tal pesadelo ameaçava transformar-me para sempiterno desaire meu, numa carpideira estentórica a pontilhar de gemidos e engasgos a brilhante peça oratória que então produzia o Dr. Eusébio de Queiroz. Foi quando me chegou aos ouvidos, quase em segredo, a doce voz apenas irônica do jovem Cicerone, que deve ter partes, ou desconfio até, intimidade com potências às quais não temos nós outros sequer acesso. Repare ali, junto àquela porta, a figura mais importante do Senado. Quem? Mais importante do que Abaeté, Nabuco, Paranhos? Mais do que Montezuma? Mamãe, acordada, vi sua luz embaixo da porta. Ah, minha filha, este repicar de sinos, este rumor de missa do galo. Mas agora você vai dormir. Claro, vou, mas se você me refrescar um pouco a memória, é até uma ingratidão de minha parte esquecer o nome daquela tua grande amiga, que parece que foi morar na Europa ou coisa semelhante, lembra-se? Rimava com Ina. Levou-nos um dia a visitar o Senado, quando recomecei a sair depois da viuvez, casada com o Dr. Santiago. Ah, Capitolina! Morreu faz pouco na Suíça, muito só, coitada. Ela preferia o apelido, não ao nome pomposo. Como era mesmo seu apelido?
Ah, mamãe, pelo amor de Deus, estou caindo de sono. Vamos dormir. Amanhã a gente relembra tudo que você quiser. Bênção. Deus te abençoe, minha filha. Dona Inácia viu de novo a cara do jovem Cicerone, tranquilo, quase tímido, dizendo-lhe sem dizer que todas as tristezas podem caminhar ao lado de uma suave compostura. Mais do que Montezuma? Mais do que todos eles, minha senhora, mais do que nós todos. É aquele funcionário de preto fechado, capa preta, meias pretas e sapato idem de fivela. Ele abre a cortina para que saiam, um a um, todos os senadores, uma vez encerrada a sessão. Os senadores e nós também. É o único porteiro de bilhetes de saída. E cerrando os olhos para dormir, Dona Inácia viu no seu sonho familiar, mais eficaz para adormecê-la calma e dignamente do que qualquer tisana de tilha, mesmo santificada por uma gotinha de láudano, como todos passavam diante do porteiro e desapareciam. Abaeté, Paranhos, Nabuco, Eusébio e Montezuma, um ordeiro iluzido tropel de barbas e suíças, calvas e cavanhaques, peras e bigodes de retorcidas guias, os peitos faiscantes da Rosa e de Avis, do Dragão e de Cristo, viu como se esvaía o Veiga dando enternecido a mão à Conceição, e braços dados com o Santiago, como era também sorvida na voragem a amiga Capitolina. Vinha-lhe agora à lembrança o apelido inebriante. Capitu. Viu? Fora de si como passava ela mesma, Inácia diante do homem de negro, e pelo sorvedouro veludoso e macio da cortina, como passavam todos e cada um, sem deixar rastro, e afinal o porteiro passava-se a si mesmo de chofre, bule engolido pelo abafador, mecha encapuzada pelo apagador, engolfado por sua vez no negro nada que administrava, agulha até então de passar os outros, linha agora a costurar-se no negrume. Só não passava o moço escritor e Cicerone, e do outro lado da teia diáfana e inexpugnável do tênue cortinado intransponível, todos nós, que havíamos passado e empalidecido, o chamávamos com gestos, alguns pelo nome, aguardando todos que viesse juntar-se a nós. Mas ele se quedava só, nem surpreendido, nem isto nunca, orgulhoso, antes amável amigo, talvez até um tanto comovido, ao curvar-se em despedida, mas cumprindo, sereno, seu dever de ficar. Fim do lado B da fita número 1. CD 2. De Carlos Nascimento Silva. Desconcerto. Papai Noel não existe, disse Ninico baixinho, concentrado no fundo do copo de conhaque Napoleão. Já eram 11 horas da noite e os quatro, em volta da pequena mesa de tampo de mármore, mal polido, terminavam a quinta rodada, um pouco sonolentos, meio nostálgicos pelo passamento da data, o bar vazio de fregueses, o Joaquim da Maria a cabecear cochilos sobre o alto banco de madeira por trás do balcão. O que você disse? Assustou-se Feliciano, levantando a cabeça para olhar o amigo. Que Papai Noel não existe? O que você quer dizer com isso?
Ele quer dizer que Papai Noel não existe, confirmou Mariano, tautológico, os olhos vidrados, mirando de esguelha a luz amarelada do poste no outro lado da rua. Ora, você não sabe que o Ninico adora afirmações controvertidas? Ele sabe muito bem que não pode provar isso, é só provocação. Não, eu acho mesmo que não existe, não é polêmica, não. Só que ele não existe, confirmou Ninico mansamente, ainda olhando o fundo do copo. Deixa de bobagem, isso você sabe desde os 5 anos. Feliciano terra a terra, evitando a armadilha da filosofia barata de Mariano. Tá bom, se vocês querem passar a noite de Natal dizendo coisas sem sentido, por que não? Mariano, cansado. Eu não tenho ninguém me esperando em casa, nem vocês, só o João. Mas vocês têm que concordar comigo que não se pode provar isso, nem afirmar, nem negar, não de forma consistente, concluiu exato, taxativo. Como você coloca em termos puramente lógicos, é claro que não. Mas você também vai ter que concordar que, nesses termos, o que se pode discutir é muito pouca coisa. Afinal, se você descarta o que não é possível de prova, o que se pode discutir? O que está provado? Mas isso, por definição, não dá margem à opinião, portanto, à discussão, Feliciano, perdendo a paciência com Mariano. De mais a mais, isso é uma conversa, só isso, uma discordância entre duas pessoas que têm diferentes opiniões. Mariano ia responder à aporia absurda, mas emburrou, e caiu um silêncio incômodo sobre a mesa. Amigos antigos, aquilo não era anormal em sua convivência diária. Cada qual conhecia demasiadamente bem o pensamento do outro. Havia mais de 20 anos, o que permitia um entendimento rápido entre eles. Os desacordos eram conhecidos, paredes intransponíveis de há muito reconhecidas, respeitadas, ou talvez apenas toleradas, meras impossibilidades interpessoais, convicções vivenciais, definiria Feliciano. E foi com surpresa que os 3 ouviram João Pedroso dizer: Não, Ninico, você está errado. Todos vocês estão errados. Não só ele existe, como pode ser provado. Quero dizer, eu posso provar, e outros talvez também. Ninico tirou os olhos do copo lentamente, discordante e suspeitoso. Os 2 outros olharam o amigo sorrindo, suspicazes. Não era discordância, mas incredulidade ou talvez a expectativa de uma brincadeira do João. Mas o rosto do amigo estava sério, vincado. Ah, para com isso, João, você também, exclamaram ambos rindo, com pequenas variações de palavras, mas a mesma significação. João Pedroso olhou cada um dos amigos com o rosto tenso, amargurado, e não se deu ao trabalho de responder a qualquer deles. O pensamento vagueando por um mundo antigo, perdido, passado. Eu nunca contei isso a vocês, nunca falei disso a ninguém, aliás. Só de pensar já me faz sentir mal, como uma nuvem escura de tempestade, um certo mal-estar, algo maligno. O ambiente da mesa mudara. A descontração da conversa se fora, deixando uma tensão progressiva nos corpos, no ar. A própria iluminação no bar, na rua, mudara como que enfraquecida por uma queda de voltagem tão comum naquela cidadezinha. Ninico contraiu os músculos dos ombros, os intercostais, sem se dar conta. Os demais mexeram-se nas cadeiras incomodados, sem saber com o quê. Eu devia ter uns 7 anos, por aí. E o colégio já se tinha encarregado de tirar algumas ilusões que minha mãe alimentara por toda a meninice. Esta não foi certamente, disse João Pedroso com ar sonhador de quem relembra a primeira infância, a última delas. Ele já não se lembrava mais das circunstâncias exatas, das causas ou do motivo que o levara a fazer o comentário com a mãe, mostrando a sabedoria que adquirira longe do ninho, que, afinal, o enganara com aquela mentirinha. Eu estava me mostrando para minha mãe, orgulhoso de como eu já estava crescido, virando homenzinho.
Não era uma recriminação a meus pais, nem nada parecido, e fiquei muito assustado com sua reação violenta, seus gritos que só terminaram com minhas lágrimas, abraços, beijos e pedidos de desculpa. João Pedroso virou o resto do conhaque e olhou os amigos, buscando encorajamento. Em resumo, minha mãe disse que o Natal só existia para quem acreditava nele. Era pegar ou largar, simples assim. Quem era bom, obedecia aos mais velhos e acreditava no que o Natal significava, era recompensado com os presentes, mimos e doces que eu sempre conhecera. Em caso contrário, nada feito. A escolha era de cada um. E esse era o motivo pelo qual muitos meninos não acreditavam em Papai Noel ou o inverso, como queriam. João Pedroso pediu mais uma rodada de bebida. Nesta altura, muito bem-vinda, e contou que relatara aos colegas de colégio o que ouvira da mãe. Vocês podem imaginar como fui alvo das mais cruéis caçoadas no grupo escolar. Foi uma experiência bastante dura, dada a minha idade. Não só riam de mim, me apontavam no pátio da escola como aquele que acreditava em Papai Noel, e isso resultou num forte isolamento dentro do grupo. É claro que o menino havia procurado diminuir o atrito insuportável naquela altura. A apostasia de suas crenças era o que menos o preocupava, mesmo que ele desconhecesse a palavra. Além disso, sua confiança na mãe estava abalada. Vocês entendem? Não era apenas uma questão de coragem moral, o que já é bem difícil para adultos, quanto mais para uma criança pequena. Mas uma ruptura entre meu mundo primeiro materno e minhas crenças grupais, etárias, se vocês quiserem, enfim, do meu mundo ou do mundo que se armava não só à minha volta, mas com minha participação, já que eu era parte integrante ativa dele. A divisão era profunda, não pela questão em si apenas, mas por tudo o que significava. Afinal, aos 7 anos não se tem senso crítico, e a cisão se tornou funda, sem termo médio que a diminuísse. De mais a mais, continuou João Pedroso, a forma como minha mãe colocara a questão, ou seja, em termos de crença, tornou impossível uma decisão. Claro, hoje eu posso ver isto com algum distanciamento, mas naquela idade eram pontos irreconciliáveis, um abismo de incerteza e indecisão que não podia ser aproximado. Enfim, uma polaridade insuportável que se estendia a toda a matéria ética, estética, religiosa, abrangendo mais tarde todas as minhas convicções sociais, políticas, econômicas. Em resumo, o mundo das ideias e das ações, como vocês mesmos colocavam o assunto ainda há pouco. E então, perguntou Ninico com seu jeito manso, como você saiu dessa? Não saí. Não havia como sair. E do meu ponto de vista infantil, não só a questão não era nítida, como seria a causa do mais completo desastre, dada a importância que o Natal tinha para mim naquela época. Acho que minha aversão à data vem daí. Reparem nas implicações. Ou me tornava um pária social, isto é, dentro da minha sociedade, a escola, meus amigos, ou minha mãe saberia de minha descrença, já que o Natal nada me reservaria se ela tivesse razão. Mas o pior ainda não estava aí. Não importava o que eu declarasse a uns e outros, a divisão permaneceria interna dentro de mim, mesmo que eu quisesse aceitar uma ou outra opinião, uma ou outra crença, já que era disto que se tratava. E então a angústia foi excessiva e adoeci. Meu Deus, João, por que você não falou com sua mãe? Obviamente não tinha sido esta a intenção dela, apartou Feliciano, ou mesmo seu pai, um tio, avô. A criança tem sua lógica própria. A reação dos dois lados, minha mãe e os amigos, foi tão oposta que o assunto se tornou tabu, proibido para mim. João Pedroso contou então como sua doença veio diminuir o conflito. Chegavam os primeiros dias de novembro e o médico o proibira de qualquer esforço, o que incluía sua ida à escola. Em casa, filho único, acamado nos primeiros dias pela febre nervosa, João Pedroso teve que enfrentar muitas horas de solidão e decorrente ensimesmamento.
Filho obediente, ele queria muito acreditar no que a mãe lhe dissera, o que foi facilitado pela ausência dos colegas e amigos. Outra vez, no ninho materno, a adequação ao movimento da casa, seus tempos, suas práticas, permitiram finalmente ao menino o retorno à cultura materna, matriarcal. E a doença se evaporou como se jamais se houvesse instalado. A sequência das férias consolidou seu melhor estado de saúde e mesmo a aproximação do Natal não lhe trouxe maiores sobressaltos, uma vez que sua divisão interior quase desaparecera. Faixa 2. Cerca de meio século depois, João Pedroso saiu para o alpendre levado, aonde raramente ia, tanto pelo vento cortante dos dias frios, como pela inclemência da luz que galgava os céus, fronteira à fachada do sobrado nos dias de verão. E dirigiu-se à terceira coluna de tijolos ingleses envernizados. Contou 7 blocos de baixo para cima e lentamente sacou o pequeno tijolo no silêncio da casa ainda adormecida. Apanhou algo que meteu no bolso da calça e voltou a encaixar o bloco em seu lugar, bem justo, sem deixar qualquer irregularidade que o diferenciasse dos demais. A construção esquinada cavalgava um outeiro que lhe permitia sobrever da rua, em cotovelo que subia à esquerda, as casas menores, pouco acima do peitoril de suas janelas, enquanto à direita, telhados e beirais acompanhavam a íngreme descida. A quem passava na rua, pouco mais lhe era permitido notar que a alta estante de livros quase a atingir o teto de um dos cômodos quando as pesadas cortinas não estavam corridas. João Pedroso herdara do pai na década de 60 o que a cidadezinha preguiçosa gostava de considerar sua mais bela construção, produto da corretora de café então localizada no resto do chão do prédio, amanhada com proficiência e algum descortino comercial desde os anos 30. Diferentemente do pai, João Pedroso nunca tivera a mesma capacidade ou sua habilidade no jogo do comércio atacadista. Compras infelizes e vendas precipitadas tinham dilapidado o capital diligentemente acumulado e a década de 70 viu a ruína do rendoso negócio paterno. Não que João Pedroso trabalhasse pouco ou mal. Ao contrário, a época adulta fora um nunca findar de trabalhos, esforços e preocupações, cujos resultados, sempre negativos, haviam aportado no naufrágio mais completo. Quase como uma maldição, repetia ao correr da vida, como um refrão ominoso, um dobre de finados. E então, seu pensamento voltava ao pequeno pedaço de papel, cuidadosamente dobrado, metido sob o tijolo da 7ª fileira da terceira coluna do alpendre. Foi quando João Pedroso começou a jogar na esperança de equilibrar o orçamento da casa, já que, ao da firma, não restava qualquer esperança. Da loteria estadual ao bingo e deste ao bookmakers da cidade mais próxima, foi uma evolução tão rápida quanto danosa, desastrosa. A tentativa de sonegação fiscal da corretora de café por um desses acasos improváveis redundou numa multa que montava quase 10 vezes o valor do imposto, como uma pá de cal sobre a firma paterna. A venda da parte inferior do prédio e suas instalações evitou o mal maior, permitindo a João Pedroso manter a moradia no sobrado, embora o passadio fosse escasso e fortemente controlado. Móveis, roupas, enfim, qualquer despesa era eternamente ou quase protelada ao custo de muito cuidado no uso de cada objeto, sentindo-se mesmo na casa a falta de qualquer comodidade que não viesse dos bons tempos. Ternos, gravatas, camisas sociais de colarinho engomado, o vinco das calças de tropical, os sapatos engraxados, tudo era alvo do trabalho cotidiano da mulher e duas pretas, retaguarda doméstica raramente entrevista entre o corredor e as áreas de serviço, partes da casa sem forro construídas em telha-vã.
O João Pedroso dos amigos era, por assim dizer, uma ponta de iceberg, mostruário, vitrina da vida do sobrado. E por ele, a cidadezinha jamais saberia do real estado das finanças familiares. E assim, ele arrastara os últimos anos vivendo de pequenos expedientes, de despesas inexistentes. Mas naquela manhã, da véspera de Natal, João Pedroso não estava preocupado com isto. Não dormira bem, rolando na vasta cama de casal que fora dos pais, ora puxando as cobertas até o pescoço com arrepios de frio, ora empurrando-as para longe do corpo em calores inusitados. E tão logo a luz cinzenta da manhã se filtrou pelas venezianas de madeira azul claras, saltou do leito e, de camisolão e chinelas, dirigiu-se ao alpendre em silentes passos de gato. De posse do objeto demandado, e talvez porque o não tivesse tocado por mais de 50 anos, meteu-o no vasto bolso sem lançar-lhe uma única mirada, dirigindo-se ao banheiro para as abluções matinais. Durante o café, enquanto passava uma vista ao jornal, João Pedroso sentia o pequeno papel, um bilhete, como um objeto morno no bolso do paletó, a pesar-lhe incomodamente o peito. E perguntou-se por que o pegara após tantos anos e com que finalidade. Bem, foi então que Alberto chegou, disse João Pedroso baixinho, dando uma bicada no conhaque sem mesmo se aperceber. Que Alberto? O gaguinho da Maria Preta? Interrompeu Feliciano, mal contendo a curiosidade. Não, não é do tempo de vocês. O Alberto Monteiro era meu primo por parte de pai. Moleque traquinas e malcriado. O Alberto era o terror de minha mãe e das criadas. 1 ano mais velho que eu, era sempre quem inventava os malfeitos, as travessuras, quem começava as brigas e brincadeiras brutas, maldosas. Vocês sabem, cuspir do sobrado na cabeça dos passantes, prender barata viva entre a xícara e o pires da mamãe, ou amarrar os cadarços dos sapatos da negrinha por baixo da mesa. Toda a casa ficava empolvorosa entre os malfeitos e as zangas e castigos. E como não podia deixar de ser em muitos, eu embarcava mesmo a contragosto. Enfim, mesmo assustado com sua ousadia, eu admirava o Alberto e me divertia, como qualquer criança, com as traquinadas que ele inventava. Quando a Maria Preta correu, como alma penada pelo meio da casa, embrulhada no lençol por causa do calango que o Alberto colocara debaixo do seu travesseiro, a mamãe perdeu a paciência e nos decretou 3 dias de castigo presos no quarto grande, sem revistas ou brinquedos. Saíamos só para as refeições na sala de jantar, com papai e mamãe de cara feia, e voltávamos para o retiro espiritual, como ela dizia, a fim de que puséssemos a mão na consciência, como meninos de família e não bugres do mato. Faltavam poucos dias para o Natal, mas não foram dias muito amargos, mesmo com a liberdade perdida, já que Alberto não sossegava nem mesmo preso num quarto. Arremedava a mamãe, imitava a Maria Preta, tecia planos mirabolantes para quando saíssemos da prisão, jurava vingança contra a negrinha que, segundo ele, fora a delatora no episódio do lagarto. Enfim, apartou Mariano, uma criança normal. É claro, normal, sorriu João Pedroso, pela primeira vez desanuviado pela lembrança do primo. Mas duvido que você ainda o classificasse dessa forma, caso ele passasse um dia em sua casa. Enfim, contei isso para vocês terem ideia de como era o Alberto naquela época. E assim, ao final do 2º dia de castigo, e como minha mãe mencionasse manhosamente o Natal a meu pai durante a refeição, quando voltamos ao nosso castigo, contei ao Alberto o que ela me dissera sobre assunto tão palpitante. Alberto quase engasgou de tanto rir da minha credulidade. Ô, João, Papai Noel são nossos pais. Ela te contou essa história para você ser um bom menino, ficar quietinho e não encher a paciência dela. Ela me acha um bom menino? Eu acredito em Papai Noel? Então, como você explica que eu ganhe presente de Natal todo ano? A bola de futebol, a bicicleta. Como você explica isso? Bem,
É inútil dizer o quanto essa terceira guinada nas minhas crenças em tão curto período de tempo mexeu com a minha cabeça. Então, ela tinha mesmo me enganado. Pensei na vergonha que eu passara na escola, nas caçoadas, nos meus esforços para acreditar nela, nas minhas boas intenções e prometi a mim mesmo nunca mais ser tão crédulo nem mesmo com meus pais. Prometi também de mim para mim, sem nada dizer ao Alberto, que quando saíssemos do maldito quarto, ele não seria o único a inventar maldades. Só que eu teria mais cuidado, muito mais cuidado do que ele. Além de fazer as travessuras, eu cuidaria para não ser implicado nelas. E então meu prazer seria duplo, já que o castigo cairia sempre sobre outra pessoa. E por que não a negrinha que me fizera ficar trancado por 3 dias? Assim, o último dia de castigo foi o mais prazeroso deles. Alberto, cansado de não fazer nada, se calara, emburrado num canto, enquanto eu aproveitava para imaginar um monte de pequenas maldades com todos da casa, mas principalmente como evitar que se pudesse saber a autoria do mal feito. Aquela semana de Natal foi muito atribulada lá em casa para eles e para nós. E mamãe acabou telefonando ao tio para que fosse buscar o Alberto, pois que, com 2, ela já não estava aguentando. O primo se foi, e livre dele, eu pude armar meus álibis com mais facilidade. Ninguém entendeu como tanta coisa saía errado sem causa aparente, e foi um Natal realmente atabalhoado. E nunca te pegaram? Perguntou mansamente Ninico. Você quer dizer alguém lá de casa? Mamãe, papai, as empregadas? Não. Segundo eu pensava, eu já tinha sido apanhado, não é mesmo? E só podia me vingar, não pagando pelo mal feito que viesse a cometer. Esse era meu primeiro e último cuidado, ou não haveria vingança. Alguém mais, qualquer um, devia pagar o preço, desde que não fosse eu, ou as contas não seriam acertadas. Lembrem-se, eu me sentia credor de um mal pagador. O equilíbrio só viria no caso de, tendo sido mal, eu receber meu presente de Natal como Alberto dissera que receberia. Em resumo, através de ações, não de palavras, você discutia a ética com sua mãe, definiu Mariano. Não creio que tenha sido apenas isso, retrucou Feliciano. Já não se tratava apenas de provar a existência ou não de Papai Noel ou do espírito de Natal, como querem alguns, mas o valor prático do comportamento ético como fonte de justiça. A vingança que equilibraria a balança nos força a entrar no terreno da justiça como compensação ao bem e ao mal. Se entendi bem a sua reação infantil. E agora já não mais estamos no terreno da filosofia, mas da religião, ou, como você disse no início da história, da crença. Mas eu creio que se tratou sempre disso, não? Quero dizer, a história de João. A discussão ética foi sempre uma ferramenta, não um fim em si mesmo, raciocinou Ninico em sua voz mansa. Desde que eu disse que Papai Noel não existia, só não entendo como você pretende provar a existência dele. Bem, deixem-me terminar a história e vocês vão entender, retrucou João Pedroso com o rosto amargurado. As lembranças infantis das traquinadas já estavam longe, como ficou claro para todos, e o ambiente tenso voltou a tomar conta dos amigos do bar da noite. A noite de Natal chegou e eu fui me deitar cedo, cheio de expectativa, como vocês podem imaginar. Não sem antes, no entanto, realizar todos os ritos anuais ensinados por minha mãe. E deles fazia parte uma grande meia pendurada, símbolo da gratidão, a mão aberta à oferenda. Escolhi a maior de todas, a meia de futebol de que eu tanto gostava, e prendia em um prego na parede da sala. Custei muito a pegar no sono, meio a tanta excitação. Afinal, tratava-se mais do que de um simples Natal. Por trás daquilo houvera muito sofrimento. Aos 7 anos, porém, não há insônia que dure mais de 5 minutos. E eu dormi como um anjo até a manhã alta, o sol entrando pelas venezianas, zangado por ter que se espremer tanto, como minha mãe dizia, me chamando de preguiçoso.
Já acordei pulando da cama, desinsofrido, e corri descalço de pijama à sala onde ficava a árvore de Natal. Não havia nada para mim sob a árvore enfeitada. Eu não pude acreditar e olhei então para onde deixara minha meia de futebol. Mas tampouco ela estava lá. Ficou apenas um pedaço de papel espetado no prego da parede com um poema cujo texto é o seguinte: os bons vi sempre passar, no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado, assim que, só para mim, anda o mundo consertado. O desconcerto do mundo, gritou Ninico. A mensagem de Camões é clara. Não há justiça no mundo, exceto para ele, paranoico que era, como vocês veem, eu estava certo. Papai Noel não existe, gargalhou triunfante. Neste caso, gritou Feliciano acima da risada de Ninico, quem espetou o bilhete no prego e levou a meia? Você se ateve ao significado do bilhete, não à sua existência. Sua análise foi parcial. Então Papai Noel existe, concluiu vitorioso. Portanto, voltemos à discussão maluca, Mariano cada vez mais cético. Que importa quem colocou o bilhete no prego? E se foi a mãe ou o pai de João como castigo por seus atos? Ou seja quem for, como deduzir daí a existência de Papai Noel? Pelo próprio bilhete, meu amigo. Ele está escrito num dialeto esquimó oriental que, segundo o linguista da universidade, só é falado em determinada região do Polo Norte, disse João Pedroso, cansado, o rosto tenso, colocando o papel amarelado pelo tempo sobre o mal polido mármore do tampo da mesa do café. Faixa 3. De Moacir Scliar, a noite em que os hotéis estavam cheios. O casal chegou à cidade tarde da noite. Estavam cansados da viagem. Ela, grávida, não se sentia bem. Foram procurar um lugar onde passar a noite. Hotel, hospedaria, qualquer coisa serviria, desde que não fosse muito caro. Não seria fácil, como eles logo descobriram. No primeiro hotel, o gerente, homem de maus modos, foi logo dizendo que não havia lugar. No segundo, o encarregado da portaria olhou com desconfiança o casal e resolveu pedir documentos. O homem disse que não tinha, na pressa da viagem, esquecer os documentos. E como pretende o senhor conseguir um lugar num hotel se não tem documentos? Disse o encarregado. Eu nem sei se o senhor vai pagar a conta ou não. O viajante não disse nada. Tomou a esposa pelo braço e seguiu adiante. No terceiro hotel também não havia vaga. No quarto, era mais uma modesta hospedaria, havia, mas o dono desconfiou do casal e resolveu dizer que o estabelecimento estava lotado. Contudo, para não ficar mal, resolveu dar uma desculpa. O senhor vê, se o governo nos desse incentivos, como dão para os grandes hotéis, eu já teria feito uma reforma aqui. Poderia até receber delegações estrangeiras. Mas hoje, até hoje, não consegui nada. Se eu conhecesse alguém influente... O senhor não conhece ninguém nas altas esferas? O viajante hesitou. Depois disse que sim, que talvez conhecesse alguém nas altas esferas. Pois então, disse o dono da hospedaria, fale para esse seu conhecido da minha hospedaria. Assim, da próxima vez que o senhor vier, talvez já possa lhe dar um quarto de primeira classe com banho e tudo. O viajante agradeceu, lamentando apenas que seu problema fosse mais urgente. Precisava de um quarto para aquela noite. Foi adiante. No hotel seguinte, quase tiveram êxito. O gerente estava esperando um casal de conhecidos artistas que viajavam incógnitos. Quando os viajantes apareceram,
Pensou que fossem os hóspedes que aguardava e disse que sim, que o quarto já estava pronto. Ainda fez um elogio. O disfarce está muito bom. Que disfarce? Perguntou o viajante. Essas roupas velhas que vocês estão usando, disse o gerente. Isso não é disfarce, disse o homem, são as roupas que nós temos. O gerente aí percebeu o engano. Sinto muito, desculpou-se. Eu pensei que tinha um quarto vago, mas parece que já foi ocupado. O casal foi adiante. No hotel seguinte também não havia vaga, e o gerente era metido engraçado. Ali perto havia uma manjedoura, disse, por que não se hospedavam lá? Não seria muito confortável, mas em compensação não pagariam diária. Para surpresa dele, o viajante achou a ideia boa e até agradeceu. Saíram. Não demorou muito, apareceram os 3 reis magos, perguntando por um casal de forasteiros. E foi aí que o gerente começou a achar que talvez tivesse perdido os hóspedes mais importantes já chegados a Belém de Nazaré. Terminamos assim a leitura do livro Contos de Natal, de Antônio Calado, Carlos Nascimento Silva, Luiz Fernando Veríssimo, Lígia Fagundes Teles, Machado de Assis e Moacir Scliar. Locução de Clara Kochen. Esta foi mais uma gravação da fitoteca Kate Hyman, da Shalom, Liga Israelita do Brasil.